Fala galera, vocês estão bem? Bom, a gente está na série de candlesticks e eu vou mostrar uns exemplos reais. A gente vai estudar as situações dos candles nas regiões onde eles estão, tá? No post anterior eu comentei que não importa muito o padrão, importa sim onde ele tá, tá? E aí essa mescla, né? Que eu quero dizer que não importa com o padrão, não importa o nome que a gente dá ao padrão, né? O nome vem só como uma maneira de simplificar a análise técnica, tá? O que a gente tem que olhar é o que o preço está fazendo, o que aquele padrão quer dizer, o que ele diz pra gente, qual que é a história dentro daquele padrão, tá? Então aqui a gente vai dar uma olhada no gráfico do índice, procurar algumas coisas e ver o que a gente acha para poder adicionar, tá? Então eu havia comentado com vocês que o candlestick ele vai te contar uma história, certo? Seja um candlestick de 5 minutos, seja um candlestick de 60 minutos, seja um candlestick diário, ele vai sempre te contar uma história. E você tem que se perguntar que história que ele está te contando. E se perguntar também o que ele significa naquela região que ele está te contando, tá? Então, a gente mostrei para vocês o quão é importante, né, a questão do preço pelo tempo, tá? Tempo e preço, porque faz muita diferença se o preço se moveu, né, dentro do tempo de maneira muito rápida, tá? Ou se ele demorou para fazer esse movimento, certo? Se ele demorou bem mais para fazer esse movimento, certo? Por quê? Porque ele vai te dar um indício de uma força, tá? Se tem muita gente desesperada a comprar, vai acontecer em menos tempo. Se não tem tanta gente desesperada, vai acontecer em menos tempo. A gente tem sempre que pensar na bolsa, nos preços, na análise técnica, no Paralysis Action, sempre fazer a correlação dela com os preços das coisas que a gente, né, da vida normal das coisas que a gente compra, porque é preço, certo? Então, se tem muita gente desesperada em certo objeto, no iPhone, sei lá, e vai todo mundo desesperado comprar, é óbvio que o preço do iPhone vai explodir. E se tem pouca gente, vai comprando aos pouquinhos, pode ser que ele vá aumentando aos pouquinhos, consolida, tá? Então é importante a gente fazer essa análise porque fica mais fácil a análise técnica, tá? Então vamos lá, o pessoal gosta muito de falar de estrela cadente, de martelo, de marubozu, engolfo de alta, engolfo de baixa, bebê abandonado, enfim, né? É uma das primeiras coisas que a gente estuda quando a gente chega na bolsa. A gente aprende os nomes, aprende os padrões, aprende a identificar eles no gráficos e aí é stop atrás de stop muitas vezes, né? Porque a leitura do candlestick ela é apenas uma parte, tá? É uma parte de um todo que é muito importante ser analisado junto, certo? Vamos dar uma analisada nessa tendência de alta aqui do índice, então, né? A gente primeiro, o que esse momento aqui, esse conjunto de candles diz pra gente, né? Primeiro a gente tem um gap de alta, então a gente sabe que é uma pressão compradora já, tá? A gente já sabe que é uma pressão compradora. Depois a gente tem um candle com uma pressão compradora aqui na sombra, e aí poucos vendedores. Depois, candles compradores. Reparem que todos esses candles abrem perto das suas mínimas e fecham perto das suas máximas. Aí aqui a gente ganha velocidade, correto? E aí a gente analisa esse conjunto, né? Vamos desenhar esse candle aqui, seria mais ou menos um candle dessa amplitude, um candle grande, que abre na mínima e fecha na máxima, certo? Olha a diferença para os candles vendedores, tá? Isso aqui não é vendedor entrando para segurar o preço. Isso aqui são poucas realizações para voltar a subir. Olha essa barra. Essa barra diz tudo aqui para a gente. Diz o quê? Abriu perto da mínima, fechou na máxima. Uma barra muito grande. Ela diz que a tendência de alta ainda está forte, que a tendência de alta ainda está saudável, tá? As próximas barras continua saudável. E aqui, olha só, cadê os compradores aqui? E é onde os vendedores começam a bater, tá vendo? E aí eles batem, corrige. E aí, aqui os compradores voltam de novo. E aí começa a ter um pouco de dificuldade, não consegue fazer novas máximas. Olha a diferença, né, desses candles de compra, certo? Para esses aqui. Então, assim, se a gente analisar os candles dentro do contexto deles, onde eles estão, qual que é o padrão deles, né? Qual que é a força deles, de que lado que está a força, fica muito mais fácil da gente entender o mercado e fazer as operações. Olha só, vamos fazer análise. Esse aqui seria um padrão de compra, né? Percebe que ele até aciona a compra aqui, rompendo a máxima desse candle. Aqui seria uma compra de muitos setups, né? Provavelmente podia ter uma média passando aqui, né? Algo parecido assim, ou até mais distante, né? Seria uma compra. Mas cadê os compradores? Né? Cadê os compradores? E os compradores, esses compradores que levaram o preço um tanto acima, não conseguiram levar o preço um tanto acima desse topo aqui,
né? Esse topo aqui foi rompido. Esse aqui já não foi. Aí a gente vai comprar aqui, sendo que esse topo aqui nem foi rompido por esse movimento, que não teve mais compradores aqui, né? Então a gente já começa a analisar esse padrão de candle aqui, ele tem uma pressão compradora dentro de uma tendência de alta, mas ele vale a pena, né? Se a gente analisar o contexto, olhando para esses candles aqui em comparação a esses aqui os compradores estavam na ativa. Aqui eles estavam mais, né? Acho que cabe essa pergunta, é isso que a gente tem que olhar nos candles. E aí ele forma até essa resistência aqui, né? Ele forma até essa resistência aqui nesse gráfico de 5 minutos. E aqui os compradores tentam mais uma vez. E olha que candle, né? Olha a história que esse candle conta pra gente. Uma completa pressão vendedora falando que não, dos 112.900 a gente não passa, né? E aí logo depois vem o quê? Uma baita pressão de venda, certo? Aí forma algo parecido com um martelo aqui. A gente vai comprar esse martelo? Se você está fazendo um scalp, talvez, né? Você pegou aqui bons pontos. Mas é um martelo bom, né? É de fato um martelo pela região dele, né? Vamos analisar aqui. É interessante a gente ver o que o preço fez na região. Ó, o preço quando estava nessa região subiu um pouquinho. Nessa região, subiu um pouquinho. Nessa região, subiu pouco e tomou uma porrada dos vendedores. Aqui, qual que é a chance dele subir e continuar subindo? Né? É muito baixa, né? A probabilidade dele tomar uma porrada dos vendedores também é muito alta. Então esse aqui não é um martelo decente. Não é esse tipo de martelo que a gente quer. Tá? Não é porque ele está num fundo de um suporte, não é porque ele tem um padrão de martelo que a gente vai querer operar ele. Certo? Olha só como os vendedores entram. E aí, aqui que a gente não tinha nem compradores mais para empurrar o preço para cima, nem vendedores mais, né? Digo os dois fortes, né? Para empurrar o preço para baixo, olha só como os vendedores começam a entrar aqui, tá? E aí, característica de inversão de movimento, característica de que os vendedores chegaram. Olha como essa barra parece com essa aqui que levou o preço para cima. Qual a chance dessa barra levar o preço para baixo? É grande também, né? Aqui a gente tem uma barra completa de vendedores, certo? Ah, e formou esse puta martelão aqui, né? Esse aqui, vamos supor que esse aqui é um martelo, não tá bonito, mas tem uma pressão compradora aqui ainda. E essa pressão compradora continua aqui, mas a gente vai comprar aqui sabendo que os vendedores estão batendo, né? Então, assim, o padrão do candle, ele tem que vir com esse contexto. Qual que é a região? O que é a história que ele está contando dentro de todo o contexto geral? A história que ele está contando aqui é que os vendedores estão muito fortes. Essa pressão compradora aqui levou só metade do preço para cima. Essa pressão compradora aqui tá dentro de uma baita pressão vendedora. A gente vai comprar aqui, né? Então, assim, tem que fazer essa análise. Vamos dar mais uma andada, ver o que a gente encontra, tá? Ó, vamos pegar essa tendência de alta. Aqui a gente tinha uma pressão até forte dos vendedores. Resquício daqui, provavelmente, desse período aqui. Né? Porque possivelmente existe alguém traçou uma resistência aqui. Pode ser, não sei. Tem preços aqui, né? Que tentaram segurar aqui. E aí a gente tem uma barra forte de venda. Vamos ver se os vendedores continuam com força. Depois, pressão compradora forte. E aqui, essa pressão vendedora deixa de existir e a pressão compradora continua. Então, isso aqui é uma boa entrada. Aqui a gente tem as informações que os candles estão passando para a gente. Informações boas, né? Quais são essas informações? Barras fortes de compra, barras pequenas de venda, certo? Barra grande de compra. Aqui o preço começa a morrer, olha só. Ele fez essa pressão vendedora aqui, ó. Vamos analisar. Dessa máxima aqui, quanto que o preço andou para cima depois? Ele tentou nessa próxima vela e voltou. Ele tentou nessa próxima vela aqui e voltou. Então ele andou um pouquinho, né? Desde essa pressão vendedora. E aí vendedores aqui. Aí aqui começa a entrar vendedores, aqui vendedores. Certo? Então assim, tem que analisar todo esse contexto, tá? Tem que analisar todo o contexto. Olha só que legal, essa barra aqui, tá? Vamos continuar nessa barra aqui, nessa aqui, perdão. Deixa eu botar minha resistência aqui. O quanto que o preço conseguiu ir para cima dela. Olha o quanto de stop isso aqui não aciona, galera. Olha o quanto de stop isso aqui não aciona, tá? Quem comprou aqui, tomou stop. Quem comprou aqui, tomou stop. Quem comprou aqui, tomou stop. Quem comprou esse rompimento, tomou stop. Então, assim, a partir dessa pressão vendedora aqui, se a gente analisar a pressão vendedora que vem subsequente, né, que vem depois desse movimento, a gente consegue ver que eles vieram e não saíram. Então, a gente tem uma pressão vendedora desde aquele candle, certo?
Aqui a gente poderia, vamos voltar ao gráfico aqui, né? Porque o gráfico parado é fácil, vamos voltar e analisar um pouco antes aqui, porque dava para acreditar numa compra aqui. Dava aqui, ó, para acreditar... Eita, que esse negócio mudou de tela. Vamos lá. Dava para acreditar nessa compra aqui? Dava. Dava com certeza. Poucos vendedores e uma barra grande de compra. Ele aciona a compra? Ele aciona a compra. Olha só, os caras caçando stop. Esse stop aqui é perfeitamente normal, tá? Ele é perfeitamente normal, tá? O que a gente tem de análise aqui é que foi nessa mesma região, tá? Nessa mesma região que os vendedores bateram ontem. Então, dava para ficar atento nessa região. Mas sim, é um stop, beleza? Depois desse stop, dá para tomar mais stop? Não dá, galera, não dá. Ah, mas os compradores voltaram aqui. Tá, mas eu sei que é a região onde os vendedores bateram. Eu tenho que ver se eles não vão voltar. Eles voltaram. Vamos ver. Ah, esse aqui é um martelo. Olha quantos martelos tem aqui, né? Olha quantos martelos tem aqui. Isso aqui é um martelo decente, né? Não, porque a gente precisa de uma região. A gente precisa de uma informação de que os compradores estão voltando, que os compradores reagiram nessa região, para a gente acreditar nesse martelo. Olha só como esse martelo não funciona. Por quê? Porque nessa região aqui os compradores não fizeram nada. Eles tentaram fazer e tomaram porrada. Eu vou acreditar nesse martelo depois de ter tomado porrada, né? Não dá. Vamos ver se dá para acreditar mais uma compra. Não, aqui não dá. Ah, beleza, aqui os compradores voltaram. Eu sei que essa região aqui é onde os vendedores bateram. Vamos ver. Aqui a gente já tem pressão vendedora, tá? Quem comprou rompimento aqui, tomou stop. Quem comprou pivô aqui, tomou stop, tá? Que a gente já viu aqui no gráfico para frente. Olha só, como que eu vou acreditar nesses padrões de candle forte aqui, sendo que eu sei que tem padrão de candle vendedor aqui, tá? Não dá. Então, assim, tem que analisar muito bem a região, tem que analisar muito bem o que o candlestick está te entregando. Olha só esse candle aqui, ó. A pressão compradora foi totalmente esmagada. Esse candle aqui, uma hora, ele foi todo branco aqui, né? Foi todo branco, assim, um padrão super bonito para entrar numa tendência, e foi esmagado. Ele fechou até com bastante corpo negativo, né? E aí depois realmente os vendedores assumem o papel aqui, tá? Então a gente tem que analisar os candlesticks junto com a história que eles estão contando pra gente. O que isso aqui conta pra gente? Depois de um movimento de queda, depois dos vendedores, né, ter estopado todos os compradores aqui, tá mostrando uma força. Olha só o tamanho desses candles aqui, tá? Candle pequeno, retração de volatilidade, significa que o quê? Estão terminando ali, dando um tempo para ver se alguém entra, né? Se os CPFs entram, para estopar todo mundo, entendeu? Olha lá, para estopar todo mundo. E aí começa a fazer padrão vendedor. Aí começa a cair. Entendeu? Porque aqui eles estão ganhando tempo para explodir o preço. Entendeu? Então todo mundo que queria comprar aqui, comprou. E aí eles vêm e jogam o preço lá para baixo. Tá? Então o mercado funciona assim. Ele vai funcionar com institucionais trabalhando, dando falsos rompimentos, falsas entradas, esperando que os CPFs estejam posicionados. Eles sabem análise técnica também, os caras são muito espertos. Uma coisa que vocês têm que entender é que se todo CPF faz uma coisa, você pode ter certeza que isso dá errado. Tá? Se tá todo mundo comprando suporte, comprando pivô aqui onde tem uma resistência, se tá todo mundo fazendo isso, todos os CPFs, pode ter certeza que vai dar errado, porque é exatamente ali que os institucionais vão estopar todo mundo. Tá? Então, não caiam nessa de que dá para operar só candlestick, é muito... Eu nunca vi isso dar certo, tá? Claro, se você opera, se dá certo para você, não estou julgando isso, nem estou falando para não fazer, mas eu nunca vi isso dar certo. Eu nunca encontrei um trader que operava só candlestick, porque só padrão de candlestick não te diz o contexto todo e você precisa do contexto todo, tá? Vamos continuar analisando aqui um pouco mais. Ó, olha que baita vela compradora, certo? Vamos ver o que o preço faz a partir dela, né? Seria a partir dessa região aqui. A gente ainda tem uma pressão vendedora forte, né? A partir dela, vamos ver, começa a entrar uma pressão compradora. Mas a gente tem uma pressão vendedora muito forte, que devolveu toda ela. Ou seja, a gente tem um movimento completamente neutro aqui. O que a gente quer esperar? Quer esperar para ver se esse comprador aqui, se quem levou esse preço aqui para cima, vai voltar. É isso que a gente quer ver. Vamos ver se ele vai voltar. Ele não voltou. A gente não tem um movimento forte. A gente tem uma região de suporte aqui, né? Nos 5 minutos pelo menos. Aí a gente começa a ter pressão compradora aqui.
A pressão vendedora foi embora? Não foi. Olha o tamanho desses candles. Olha a pressão vendedora. Olha a pressão vendedora. Aqui a gente tem uma pressão compradora, certo? Mas o que deu? A gente quer ver uma barra fechada, né? Uma barra que fecha na máxima. Essa barra aqui não fechou. Então eu vou confiar nesse martelo aqui porque ele está num suporte? Não, não tem como. Eu preciso ver uma barra que dê para eu confiar nela dos compradores. Não dá para confiar nessa barra, tá? Você comprou sem essa barra fechar, esse aqui é um stop também, certo? Ó, a diferença para essa barra aqui. Isso aqui já passa confiança dos compradores. Olha como essa questão do timing é importante também, essa questão de ver se os compradores estão de volta ou não. Aqui a gente não tinha nenhuma garantia que os compradores estavam de volta. Se comprou esse martelo aqui, tomou um stop, entendeu? Aqui a gente já tem um sinal de que os compradores estão de volta. Vamos ver se os vendedores forem embora. Vendedores fracos. Aqui os vendedores começam a ganhar força de novo, entendeu? Então, assim, a gente tem que analisar muito bem, definir esses pontos de entrada, ver, né, quem está ganhando o mercado, quem não está, entendeu? Porque senão fica muito mais difícil operar. Aqui a gente teve um sinal bom de que os compradores estavam voltando e os vendedores começaram a atacar ele para baixo de novo, né? Aqui a gente não teve sinal de que o comprador estava voltando e aí foi a hora que a galera que queria vender saiu batendo no preço, tá? Então é isso, tem que analisar, candlesticks tem que analisar toda a história, tá? Então, sombra quer dizer pressão para um lado, tá? Pressão compradora. Isso aqui, pressão vendedora, tá? Pode ser branco, pode ser preto, né? E aí a gente tem que ver onde que ele tá. A região importa muito, tá? Um martelo no meio de uma tendência ou uma consolidação não é um martelo decente, tá? Não é um martelo decente. A gente quer um martelo onde? Onde o preço sentiu, vamos supor, onde o preço sentiu suporte. Ele sentiu suporte aqui, aquele martelo. É aqui que a gente quer o nosso operar o nosso candlestick, né? Se ele está dentro de uma consolidação, entendeu? A gente quer contexto, tem que analisar todo o contexto, tá? Olha só, uma baita pressão vendedora, compradores fracos, mais uma baita puxada dos vendedores. E aqui, ó, olha só, aqui os vendedores morrem, tá vendo? Eles já tinham dado 10 minutos aqui de indício de que eles estavam fracos, entendeu? Aqui eles deram indício de que poderiam voltar. E aqui os compradores tomam conta do mercado, tá? Mas qual que era o indício? Olha só as barras que a gente tinha aqui. A gente tinha duas barras muito bonitas de venda, certo? E depois, isso aqui não é um gift, isso aqui não é um doji, tá? Se fosse uma barra pequena, né, com uma sombrinha pequena aqui, um corpinho fechado aqui, né, a gente tinha um sinal de que isso aqui era só uma pausa para o preço continuar, mas não, a gente tem dois dojis muito grandes aqui. Olha os compradores entrando, tá? Vamos ver se entra mais comprador aqui, o preço descansa. Pressão compradora. E o preço foi subindo ainda, né? Acabou não assumiu uma tendência legal. Mas enfim, olhem a história que o preço está contando para vocês, tá? Cadê esse cara? Esse cara se repetiu aqui. Ele se repetiu aqui? Não. Ele se repetiu em algum outro momento? Não. E aqui? Não. Agora esse cara aqui. Olha ele se repetindo aqui. Olha ele se repetindo aqui. E aqui de novo. E aqui de novo. Então vocês conseguem perceber como o preço conta uma história? Quando os compradores estão em jogo, a gente consegue ver. Quando os vendedores estão em jogo, a gente consegue ver. Quando o preço está consolidado, ó, né, tá bagunçado, sem intenção de ir para lugar nenhum, a gente consegue ver. A gente consegue ter vela de tudo quanto é tipo, né? Pressão vendedora, pressão compradora, depois pressão vendedora, aí pressão compradora, aí pressão vendedora, né? Fica uma bagunça, tá? Fica uma bagunça. Isso aqui no gráfico de 5 minutos. Se a gente jogar aqui no diário, vamos dar uma olhada no diário para ver como ele se comporta. No diário é um pouco, né, um pouquinho mais complicado em alguns fatores, porque tem muito gap, tá? Tem muito gap, mas dá para ver. Olha isso aqui. Alguns diriam que esse aqui é o melhor martelo de todos. Olha o tamanho dele. Ele foi para algum lugar? Não. A gente tinha alguma reação do preço nessa região antes, né? Vamos até olhar aqui.
Isso aqui era um suporte, uma resistência. Não é, né? Tá no meio aqui dessa região, nem suporte nem resistência, né? Acho que o melhor suporte acaba sendo esse aqui mesmo, tá? Mas esse martelo, ele é um bom martelo? Ele é uma boa pressão compradora, de fato, tanto que no próximo dia o índice até subiu. Isso aqui é um belo dia de indecisão de queda, isso aqui é uma bela pressão compradora. Então a gente já tinha essas duas informações, que podia vir um dia de alta, podia reverter a tendência, era um martelo bom de se comprar para continuar na tendência? Não era. Por quê? Porque qual que é o contexto dele? A gente não tem o preço reagindo nessa região em hora nenhuma, tá? Em hora nenhuma. Ó, olha as barras dos vendedores. Olha as barras dos vendedores. E mais uma vez. E mais uma vez. Tá? Aqui começa a diminuir. Aí começa a entrar uma pressão compradora. Aqui eles tentam mais uma vez. Aqui a gente tem outro martelo. Tá? Aqui a gente tem outro martelo. Só que aqui a gente já sabia que tinha aquela região lá atrás. Vamos estar jogando um semanal para ver que fica mais fácil. Aqui a gente tinha, a resistência foi rompida, a região de suporte, né? Toda essa região de suporte desses fundos, né? Então a gente sabia que podia ser um movimento melhor. Mas beleza, que é mais? Não dá só para acreditar ali, não é? Suporte, uma região de suporte que ainda não dava para acreditar muito, tinha que ver o preço reagir lá. O que é mais que a gente tinha de informação? Esses vendedores estavam se enfraquecendo, compradores começando a ganhar força, vendedores fracos, compradores força. Aí os vendedores tentam mais uma vez, tá? E aí os compradores ganham força de fato, de vez. Percebe como esse martelo aqui ele já é muito mais eficiente que esse por causa da região, por causa do contexto dos vendedores estar se enfraquecendo, por causa dos contextos dos compradores estar fortalecendo. Percebam isso, entendeu? Então é isso, galera. Acho que não tem muito mais que Candlestick. O que eu quero, né, colocar na cabeça de vocês é para isso. Ler o contexto do conjunto e da região. Um candlestick sozinho não faz nada. Olha esse candle aqui, ó. Olha esse candle. O que ele fez? Não fez nada, ele fez foi estopar todo mundo que comprou aqui, né? Quem faz swing aí no índice, todo mundo que achou que isso aqui era um suporte, que não sei o que, vamos ver se aqui, até dar uma olhada nessa região aqui, ver se ela era um bom suporte, né? Era uma região de fundo ali, mas... Era até uma região interessante, de fato. A melhor região é desse topo e desse fundo aqui, tá? Por causa do pivô, certo? A melhor região são essas. Mas essa região, de fato, era uma região interessante. Foi onde os compradores entraram. Beleza. Então a gente sabe que é uma região boa para ter um martelo. A gente teve um candle vendedor muito forte, um candle comprador muito forte. No outro dia, um candle vendedor muito forte. Entendeu? É difícil pegar um trade assim, né? Ainda mais dentro de uma puta tendência de baixa, tá? Então analisa todo o contexto. Aqui a gente tem o contexto de tendência de baixa, os vendedores não foram embora, né? Então tem que analisar todo o contexto, certo? Então é isso, galera. O que eu queria colocar na cabeça de vocês é isso. Um candle sozinho não faz nada, tá? Um candle sozinho não faz nada. O que importa é a região e o contexto, tá? O que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos candles, quem está ganhando mercado, se é quem está comprando, se é quem está vendendo, e se aquela região é uma região importante de preço, tá bem? Então é isso, obrigado pela atenção de vocês. Quem gostou, deixa um like aí pra gente, segue nossa página, demorou? Agradecido, galera.